Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Vamos para mais um vídeo, ok? Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra, projeto Faça Arte na Sua Casa, ok? Lembrando que esses vídeos têm a finalidade de levar até você que está em quarentena um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Eu, professor Paulo, fiquei responsável pelas aulas de História do Teatro, ok? E é sobre esse tema que nós estamos nos debruçando desde a aula número 1 até essa aula, nossa 18ª aula. Maravilha? Vamos ao assunto. Só para a gente poder se localizar no tempo, ok? O professor já falou sobre teatro e cidadania, falamos sobre o teatro no Egito, fizemos uma pequena introdução sobre o teatro em Roma, uma pequena introdução sobre o teatro de máscaras. Nós, nesse momento, estamos falando do teatro na Grécia, ok? Já falamos de Tespes, já falamos do ditirambo, já falamos do coro, já falamos dos gêneros, fizemos uma introdução aos gêneros, ok? Então, no vídeo anterior falamos da comédia e agora nós vamos falar da... Desculpa, perdão. No vídeo anterior falamos da tragédia e agora vamos falar da comédia, ok? Vamos lá. Comédia. Fiz aqui meus rabiscos, minhas anotações, usei como referência a minha apostila. Eu tenho uma apostila de formação, né, que o professor teve de formação. Então eu tenho algumas anotações da minha apostila do curso de formação em teatro que eu tenho. E usei como referência também o Wikipedia, tá bom? Então, uma pesquisa simples, dá um Google e você vai ter informações riquíssimas e super interessantes para que você possa fundamentar as suas bases, tá bom? Então vamos lá. A comédia, em linhas gerais, comédia é o uso do humor nas artes cênicas. Lembrando que nós temos outras linguagens artísticas, a comédia é o uso do humor nas artes cênicas. É aquilo que é engraçado, que faz rir, ok? É um gênero utilizado em filmes, histórias e espetáculos. Olha lá, ele pode ter características, né? Vamos lá, a comédia pode ter características agressivas, ela pode ser crítica e pode ser grosseira. Se ela tem ali, na sua essência, o objetivo de ser humorada, é comédia. Tá certo? Vamos lá. Os profissionais que fazem desse gênero teatral, ou seja, os profissionais que fazem da comédia o seu ofício, o seu trabalho, são chamados de comediantes ou humoristas. Certo? Como nós estamos falando de teatro grego, nós vamos adentrar agora a comédia do ponto de vista dos gregos. Só para recapitular, lembra do Aristóteles, aquele importante filósofo? Vamos, só para a gente poder rememorar essa parte, tá? Aristóteles foi o filósofo, o responsável, e ele fez o papel de historiador, que compilou os estudos da cultura grega na sua obra A Poética, a Arte Poética, ok? Então, Aristóteles fez um grande estudo sobre as manifestações culturais artísticas dos gregos antigos. Aristóteles também foi um grego da antiguidade, mas ele teve esse cuidado. Ele foi um filósofo que se debruçou a estudar o comportamento cultural, artístico dos gregos clássicos, dos gregos antigos. Ok? Então, a nossa base de estudos parte da premissa dos estudos do Aristóteles. Então, vamos nos debruçar ao teatro, à comédia grega. A visão aristotélica da comédia grega. Ok? Vamos lá. Comédia. Oriunda das festas dionisíacas. Olha, Deus Dionísio sempre aparecendo. Lembra o rito? Lembra que as manifestações nascem sempre dos ritos. Dos ritos aos deuses que eram cultuados pelos povos antigos. Então vamos lá. Comédia. Oriunda das festas dionisíacas. A comédia afirmou-se no século V a.C., ou seja,
500 a.C., ok? 500 a.C. E quando a gente fala 500 a.C., não é 500, é 599 a.C., ou seja, quase 600 anos antes de Cristo, ok? Então vamos lá. 100 anos, ou seja, ela nasceu 100 anos depois da tragédia. A comédia nasceu 100 anos depois da tragédia. A tragédia vem primeiro, porque ela nasce do drama, né, das orgies, dos ditirambos feitos de contemplação aos deuses. 100 anos depois dessa manifestação litúrgica, nasce a comédia. Vamos lá. A sua evolução se dá em duas espécies de eventos, sendo eles o primeiro evento de viés litúrgico e o outro sendo de manifestações espontâneas, populares. Ou seja, né, a comédia nasce, ela tem aí duas ramificações, ou seja, ela tem raízes duplas. Ela tem um viés primeiro litúrgico, porque ela nasce dos ritos aos deuses, e depois ela se expande para as manifestações, para as festas populares. Vamos lá. O evento litúrgico, o evento litúrgico, o evento religioso, era direcionado a Dionísio, o deus da fecundação e do vinho. Após o ritual de adoração, a procissão saía cantando alegremente e provocando a multidão que assistia à celebração. Segundo Aristóteles, é dessa celebração que nasce a comédia. Havia também as manifestações espontâneas, que nasciam das procissões, onde atores ambulantes improvisavam em palcos de madeira cenas da vida cotidiana de gente humilde, ok? Foram os primeiros a escrever textos cômicos, dando origem à comédia falada. Vamos pensar assim, por que ele fala comédia falada? Porque lembra que os ditirambos, os textos poéticos, nasceram com a finalidade de reverenciar deuses. E eles eram ali declamados por um coro que fazia reverência, tinha um coro que era dirigido por um corifeu, e esse corifeu fazia as reverências aos deuses, né? E esses deuses estavam onde? No palco, sendo representado por atores. Só que esses atores eles estavam ali, né? Representando esses deuses, mas as ações eram em conjunto com o coro. Nesse processo de evolução, a necessidade do coro foi se perdendo, né? E quanto mais se popularizava essas festas, quanto mais saía do viés religioso e ia para a população, o coro ia perdendo espaço, porque os atores tomavam, né, a autonomia, os atores se apropriavam da autonomia da cena e dos espetáculos, então isso perdia a necessidade de ter um coro fazendo essa orientação. E lembrando também que o coro tinha a necessidade, né, o coro tinha também a finalidade de ampliar esse som. Lembra que os espetáculos na Grécia era transmitido para 40 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, ok? E na medida que esses atores montavam ali pequenos palcos, o teatro ia se, vamos dizer assim, na medida que ele ia se popularizando, ele era feito para grupos menores. Para grupos menores, eu não tinha necessidade de um coro com 20, 30, 40 ou 50 homens, ok? Então vamos lá. Na poética de Aristóteles, né, na sua obra A Arte Poética, Aristóteles diferencia a tragédia e comédia. Ele diferencia as duas. E como que ele vai diferenciar a tragédia e a comédia? Da seguinte forma. A tragédia trata de, essencialmente, homens superiores, deuses, heróis. A comédia trata de homens inferiores, pessoas comuns. Vamos lá. Ainda, né, segundo Aristóteles, a comédia dava à população a possibilidade democrática de satirizar todo tipo de ideia. Ou seja, todos poderiam ser alvos de críticas. Governantes, nobres e deuses. Eu acho que nós temos
né? Se a televisão, nós temos aí os programas de TV, o Zorra Total, por exemplo, né? Satiriza facilmente vários personagens vários personagens populares, satirizam presidentes, outros atores. Nós temos aí a rapaziada que faz stand-up comedy, né, que imita uma série de personagens, enfim. E vamos lá. Nós temos três grandes nomes que foram importantes para o gênero da comédia na Grécia Antiga. Quem foram eles? Epícarmo ou Epicarmo, Aristófanes, não é o Aristóteles, é o Aristófanes. E por último, o Menandro. Ok? Então, esse foi o nosso vídeo falando de comédia. Até a próxima aula. Maravilha! Professor Paulo, projeto Faça Arte na Sua Casa. Até a próxima aula. Valeu!